Mais uma vez, muito bom dia a todos. Para mim é um grande privilégio, é uma grande oportunidade que Deus tem nos concedido em poder compartilhar com os irmãos, poder compartilhar esse tema tão importante que é a respeito da vinda do Senhor. E falar sempre do nosso Senhor, isso é maravilhoso. Nos ocuparmos esses dias com o nosso Senhor. Porque na nossa vida secular, na nossa vida cotidiana, a gente tem muita responsabilidade, compromissos, e acaba sufocando, ocupa muito mente e coração. E a gente acaba adormecendo, tendo um sono espiritual, e eu estou já utilizando uma expressão a qual nós vamos ver no nosso slide. Mas eu quero começar com um versículo que nós encontramos no livro de Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 12, e versículo 32. 1 Crônicas 12 e 32. E dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes, destro no conhecimento dos tempos, para saber o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Eu quero iniciar com esse versículo, porque nos mostra tudo que nós estamos aprendendo nesses dias. Todas as informações as quais nós recebemos. Deus, o panorama bíblico, do panorama dos sinais dos tempos, tudo que nós estamos aprendendo, nós possamos pôr em prática de fato na nossa vida. E esses filhos de Isacar, que eram 200 dos seus chefes, destro no conhecimento do tempo, para saberem o que Israel devia fazer. Que nós possamos também termos esse conhecimento e fazer esse enquadramento correto, para que possamos, então, ter uma pontualidade, uma adoração pontual, uma espera pontual, e que isso tudo tenha um impacto na nossa vida. E é isso que nós desejamos. Que viemos, de fato, irmãos, ter uma mudança, viemos, de fato, mostrar com ações e atitudes que nós estamos aguardando o nosso Senhor. Então, o tema proposto que me foi passado é: vivemos a expectativa da volta do Senhor? É uma pergunta. É claro que cada um agora, diante de tudo que nós estamos vendo, não somente nesses dias, mas tudo que nós temos já passado, temos recebido de informações ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada aqui, nós possamos então responder, cada um responder. Não para um irmão, não para um conjunto de irmãos, mas sim diante do nosso Senhor. Vivemos a expectativa da volta do Senhor? E dentro disso, dessa pergunta, desse tópico, desse que foi passado, nós vamos abordar o destaque desse assunto no Novo Testamento, a esperança da igreja, a pessoa que está para vir, o que influencia na minha vida, instruções na sua ausência, as instruções que o Senhor Jesus deixou nesse tempo de rejeição. Claro que nós sabemos que são muitas, mas eu quero abordar alguns pontos. A jovem igreja em Tessalônica. E o último item desses objetivos, essas metas que nós vamos alcançar. Ora vem, Senhor Jesus. O primeiro é o destaque desse assunto no Novo Testamento. E nós já temos, os irmãos já têm abordado bastante, e falando sobre a vinda, ou a manifestação, a aparição do Senhor Jesus. E é interessante, porque é um tema que nos 27 livros do Novo Testamento
22 deles mencionam algo a respeito da vinda do Senhor Jesus. 22 livros do Novo Testamento, ele se detém em algum ponto, algum aspecto, falando a respeito do Senhor Jesus, a respeito da sua aparição, da sua manifestação, da sua vinda para buscar os santos. E já de arrancada, podemos assim dizer, se ocupa tanto com esse tema, era algo para ocupar nossa mente e coração. Ocupar mente e coração e nosso ser. Para como nós aprendemos, saia da superfície, saia da mente e entre no coração. E ao bombear o coração, espalhe para o nosso corpo. E todo o nosso ser venha venhamos manifestar que estamos vivendo à volta do Senhor Jesus. Mas quais são as exceções? Quais são as exceções? Efésios, Filemão, as duas cartas de João e Gálatas. Não temos como abordar devido ao tempo, mas creio que todos aqui já devem estar pensando ou já estudaram o porquê dessas cartas não fazem essa menção ou traz algum ponto a respeito da vinda do Senhor. Mas eu quero destacar somente uma. E eu usei o primeiro versículo de Gálatas. Ó insensatos Gálatas. Pelo menos a minha tradução diz assim. Mas por quê? Porque essa chamada para os crentes na Galácia? Porque eles não se ocuparam, eles não entenderam a importância da primeira vinda do Senhor Jesus. Eles incluíram graça, lei, obra. E com isso, perderam o foco na primeira vinda do Senhor, não se ocuparam com isso. Legalismo, muitas outras coisas. Paulo tem que fazer uma defesa nessa carta, onde ele defende o seu apostolado, os 2 primeiros capítulos, onde ele faz uma defesa doutrinária apresentando para eles. Então ele tem que se ocupar dessa forma, onde não é permitido, então, falar dessa grande esperança, que é a volta do Senhor Jesus. E, amados irmãos, quando nós somos salvos, sim, e paramos somente a respeito, não, Cristo morreu pelos meus pecados. Sim. Ele é o meu Salvador. Sim. Mas eu paro. Eu não avanço. Porque ele não é simplesmente o meu Salvador. Isso é importante. Ele me libertou. Ele me tirou da condenação. Ele mudou a minha vida. Ele transformou a minha vida. Mudou o meu destino. Sim. Mas há muito mais. Muito mais. Temos que avançar. Procurar conhecê-lo. E quando entra uma mistura nisso, perdemos o foco da primeira vinda, do que ele fez, então não vamos conseguir, então, absorver ou focar na sua segunda vinda. Então Paulo tem que ser mais forte com eles e não pode tratar a respeito disso. Então nós temos, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? Avançamos. Outro item é a esperança da igreja. E os irmãos têm falado bastante nessa esperança. A esperança da igreja não é a esperança do arrebatamento. A esperança na igreja não é a esperança, não. Temos a esperança que vamos estar na casa do Pai. A esperança que nós vamos estar no céu. Embora esses dois fatos são verdadeiros. Nos faz mudar a nossa perspectiva a respeito da casa do Pai, quando tem essa esperança, e nós vamos ver. Mas a esperança
da igreja, a esperança nossa, ela é uma boa esperança. Uma eterna consolação e uma boa esperança. Segundo Tessalonicenses 2,16. Essa boa esperança, ela é viva. Então, ela é uma viva esperança. Nós lembramos dos estudos lá na conferência em Eldorado, onde abre a primeira carta de Pedro, falando dessa viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo. Se nós recordarmos e olharmos para o Evangelho, nós vamos ver que aqueles que estavam a caminho de Emaús, eles estavam tristes. Eles olhavam no sentido terreno. Eles tinham a esperança que aquele Messias enviado ia libertar, ia transformar, ia botar as coisas em ordem. Mas agora ele morreu. Eles estavam tristes. Mas o Senhor Jesus, se chega a eles, mostra para eles, muda o olhar deles, faz com que eles olhem para a Escritura, mas olhar para a Escritura de uma maneira toda especial, para o Senhor Jesus nas Escrituras. E certa vez o irmão disse, se nós não lermos a palavra de Deus e todos os seus livros com o olhar para buscar o Senhor Jesus, nós estaremos lendo a Bíblia de uma forma equivocada e errada. Então o Senhor Jesus, ele se encarrega disso, mostra para eles a sua pessoa nas Escrituras e muda então essa visão, e eles agora são aquecidos pela pessoa do Senhor Jesus, e eles se alegram, e eles agora têm o quê? Uma viva esperança pela ressurreição do Senhor Jesus. Mas essa esperança, ela é bem-aventurada, nosso irmão já falou. Uma bem-aventurada esperança ou uma esperança bem-aventurada. Falando do Senhor Jesus. Resumindo, pegando esse plano, então, essa esperança, ela é uma pessoa. E essa pessoa nós vamos observar logo mais. Essa boa esperança, essa viva esperança, essa esperança bem-aventurada, ela é uma pessoa. O Senhor Jesus. Não há ninguém igual, não houve e não haverá alguém igual ao Senhor Jesus. Não tem, não existe alguém igual ao nosso amado Senhor e Salvador. Onde Ele é a nossa esperança e é uma pessoa. Nós queremos trabalhar um pouco. A pessoa que está para vir. É óbvio que todos nós aqui sabemos que é o Senhor Jesus. Todos nós que fomos salvos e tivemos aquele encontro especial pela fé com Ele, nós aguardamos Ele. Mas, amados, quando eu menos me ocupo com Ele, quando eu menos me ocupo com o Senhor Jesus, eu vou perdendo o foco da sua pessoa. Se eu me aproximo do Luca, eu vejo bem quem é o Luca. Eu consigo ver o que ele está fazendo, ou até mesmo os seus trejeitos. Mas se eu me afasto do Luca, vou me afastando dele, vou perdendo o foco dele, eu não sei como ele é. Eu não tenho conhecimento que ele é. Mas se eu estou longe dele, eu não consigo escutar a sua voz. Eu vou escutar bem baixo. Mas se eu me aproximo, eu consigo escutá-lo. E dependendo da minha distância, até as batidas do seu coração. A pessoa que está para vir é o mesmo Senhor. Não é outro. Ele não vai enviar um anjo, um arcanjo. É o mesmo Senhor. Isso é maravilhoso. Ele que virá. E é esta pessoa que nós temos que nos ocupar. Ele é Jesus. E nós já ouvimos nessa conferência.
salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus, é Ele que vai voltar. É o nosso Senhor, a quem nós servimos, a quem nós buscamos. É aquele que nós ouvimos a sua voz. É aquele que nos conduz nesse mundo. É Cristo, o homem da glória, aquele que sofreu, aquele que andou aqui, aquele a quem o autor da carta aos Hebreus diz: considerai, pois, ele que suportou tamanhos sofrimentos. É este. É o noivo. Nós desejamos dessa relação de amor. Uma relação de amor. Me faz lembrar, 25 anos atrás, do tempo de noivado, que desejo de estar junto com a minha esposa, minha futura esposa. Aqueles que estão distantes, num relacionamento distante, que às vezes ficam alguns meses sem ter o contato, mas já estão prometidos. Que desejam de chegar ao grande encontro, de ter aquela união, de compartilhar coisas. Nós aguardamos aquele momento que o Senhor Jesus é esta pessoa que haverá de vir. Ele é a resplandecente estrela da manhã que ilumina o nosso coração. Amados irmãos, amadas irmãs, irmãos, todos aqui, nós devemos desejar, almejar, o nosso coração deve pulsar, nossos olhos devem estar focados em conhecê-lo e esperar esse Senhor. A resplandecente estrela da manhã, nós haveremos de abordar alguns pontos ainda a respeito desse último. O amado do Pai. É Ele que vai voltar. Aquele a quem Deus abriu os céus e disse: este é o meu filho amado. É aquele naquele momento lá no Monte da Transfiguração, Deus fala a Ele ouvir. É aquele que Deus depositou todas as coisas na sua mão. O amado do Pai. É este que haverá de retornar. É este que está por vir. Mas quando analisamos esses pontos, que são pouquíssimos pontos, e podemos abordar, os irmãos abordarão muito mais, é claro. Quando nós vimos nesse aspecto, qual é que é a influência, que influência tem na minha vida? Quando eu sei que é este Senhor que vai voltar. Quando eu sei que é aquele Senhor que eu estava triste, quando eu estava aqui caminhando, no meio das dificuldades, é aquele que me acompanhou. Aquele que me disse e me fortaleceu: estou contigo. Aquele que lá no quarto, quando eu chorava, ele me consolou. Quando eu sei que é este Senhor que vai voltar. Aquele que conduziu meus passos aqui no momento de maiores dificuldades. Aquele quando todos me abandonaram, quando eu me senti só, foi Ele que me consolou. Qual influência traz a minha vida? Quando eu sei que é este Senhor que vai voltar. E nós vamos abordar algumas coisas. A influência na vida, no caso individual, quando eu vivo essa expectativa da volta do meu Senhor. Romanos 13, 11 e 12. Isso digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Muito bem. Aqui nós temos mais um versículo entre alguns que nós encontramos
que também nos faz viver uma vida prática, vida com o retorno do Senhor Jesus, com a volta dele. Nos estimula a vivermos uma vida consagrada, uma vida em santidade. E a volta do Senhor, a expectativa da sua volta, do seu retorno, ela traz uma ação de purificação. Ela atua na nossa vida dessa forma. Mas agora é chegada a hora de despertarmos do sono. Nós sabemos que a nossa posição em Cristo está fundamentada, ela é imutável, porque não depende de nós, não depende da minha compreensão, não depende da minha dedicação. Uma vez salvo, para sempre salvo. Uma vez que eu crio no Senhor Jesus, eu sou salvo para sempre e não perco mais. Mas eu posso, então, com as influências do mundo, e o mundo está em trevas, eu posso, então, entrar num sono espiritual. Paulo tem que falar aos crentes, se eu não me engano, em Éfeso. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Não ande conforme o mundo e o fluxo do mundo. Não venha se adequar ao mundo, mas que essa volta do Senhor Jesus, essa viva, boa e esperança bem-aventurada, influencie de tal forma na vida, que venha transformar e desperte desse sono espiritual. Porque a nossa salvação, mas eles já eram salvos. Eles já eram crentes. Então não se trata da salvação, no caso daquele momento da fé, quando cremos no Senhor Jesus, mas algo futuro. Uma redenção, algo futuro. Está agora mais perto. Mais perto de quando aceitamos a fé. A noite é passada. O mundo está na noite. O mundo está escuro. E nós não somos da noite. Nós somos do dia. É o que a palavra de Deus nos diz. Paulo exorta isso. Então, sabendo disso, o que fizemos? Qual é a nossa ação? Rejeitemos. Uma ação direta, prática. Alguém que está com mente, corpo, coração focado e sabe disso. Então tem ações externas, demonstram na sua vida. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Nós temos lá em 1 João 3:3, aplicando, claro, para a nossa vida, esse versículo. Sabemos, e já foi falado a respeito desses para a igreja, para os seus e com os seus, mas eu quero olhar agora nesse versículo, aplicando ele, trazendo esse princípio dessa ação purificadora para essa passagem em João. Versículo 1, ele fala, vede, irmãos, ele chama a atenção daqueles para aqueles que ele está escrevendo a carta. 1 João, vede, ele chama a atenção para eles olhar. Quão grande amor nos tem concedido o Pai. E aqui é um amor que ele não precisa, ele não olha para aqueles que pode retribuir. É a sua essência. Ele é amor. E ele continua. O mundo não os conhece. Ele fala de filhos. São filhos de Deus. Versículo 2. Somos filhos de Deus. Ele fala que ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, 2, ele chama a atenção, e agora ele aplica e diz, qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, porque ele é puro.
Qualquer que tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, porque ele é puro. Tem que ter a vinda do Senhor Jesus, tem essa ação na nossa vida. Ou deveria ter. E na vida coletiva, nós temos em Apocalipse, capítulo 2, 25, eu extraí somente alguns versículos. Mas o que tendes, retende até que eu venha. E penso, amados irmãos, nós sabemos das 7 cartas, que é a respeito do tempo e das coisas que ocorreram, mas olhando para esse versículo, é um estímulo, temos aqui um estímulo para a vida em comunhão. Mas o que ele veio reter? Mas o que tendes? Nós temos o Senhor Jesus orientando. O 19, conheço as tuas obras, amor, serviço, fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aquilo que tem, retém. Mas o que tendes, retende-o até quando? Qual é o período? Até que eu venha. Uma vida em comunhão. Amados irmãos, existe a profissão, eu sou autônomo. E assim eu me viro. Mas não existe crente autônomo. Não existe cristão autônomo. E muito menos eu sou assim. Eu sou assim mesmo, eu aprendo comigo mesmo e eu sou eu. Já ouvi um irmão dizendo que quando você acorda, ele chega na frente do espelho e canta aquele hino, grandioso és tu. Na frente do espelho. Um crente autônomo. Mas eu estou fazendo a vontade do Senhor, mas vive pelo mundo. Mas a vinda do Senhor nos estimula a uma vida em comunhão. Juntos. A mesma pisada. A mesma passada, com base sólida na palavra de Deus, com base sólida firmada no Senhor Jesus, para uma vida coletiva. E aqui temos uma promessa dada a eles, e dar-lhe a estrela da manhã. Nós saberemos de abordar um pouco mais a respeito dela. Nós temos também a igreja de Filadélfia, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, tendo pouca força. E o Senhor diz, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nos diz que eles eram tendo pouca força. As influências externas, a pressão externa, as coisas que tentam o que é certo, e tentam mudar na nossa vida, as influências que muitas vezes são pequenas e querem ser introduzidas. Mas 2 coisas, minha palavra e meu nome. Tendo pouca força, guardaste. Guardar, trazer para perto, proteger, estar junto e não abrir mão. Quem sabe um dos valentes de Davi que se posiciona no centro daquele terreno, defende aquele terreno de lentilhas. Quando todos fogem com medo, ele se posiciona não na ponta, não na lateral, não afastado, mas ele fica no centro e resiste aos ataques. Porque ele visa aquilo que é de Deus e luta por isso. E nós somos na carta de Judas a batalhar pela fé. Não abrir mão disso que temos recebido. E é o Senhor Jesus que diz isso a eles. Não é eles que se autodenominam. Então, a vinda do Senhor. Eis que venho sem demora.
Ele diz isso, vem sem demora, está perto. Não, meu Senhor vai vir, ele vai voltar. Como é que eu estou de tempo? Também a vinda do Senhor Jesus, ela influencia na nossa vida, na questão do sofrimento e provação. E creio que esse é um dos versículos também que foi posto na questão da campa. Tiago 5 e 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Se nós olharmos o contexto dos versículos anteriores dessa carta, nós vamos observar que havia perseguições, havia sofrimentos, havia muita resistência. Vamos ver que havia tempos, olhando num certo sentido, trabalhosos. Mas, então, Tiago escreve e diz, sede, pois, irmãos. E é interessante quando é feita essa chamada. Irmãos. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Aguardem com paciência as coisas, as circunstâncias do tempo presente, as dificuldades que estão à nossa volta. Mesmo que haja essas perseguições, mesmo que haja essas dificuldades, mesmo que haja sofrimento e dor, mesmo que haja distanciamento, sede, pois, pacientes. A vinda do Senhor, quando vivemos essa expectativa da vinda do Senhor, ela tem essa capacidade de trabalhar na nossa vida, no nosso ser, para sermos pacientes. E ele traz um exemplo. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Ele não tem a capacidade de transformar a semente. Ele não tem capacidade de escolher o tempo que ela vai germinar. Ele não tem condições para que ela cresça do momento que ele quer e dê fruto no momento que ele quer, e ele vai usufruir daquilo que ela pode dar no tempo que ele quer. Mas ele espera. E ele trabalha. E ele aguarda com paciência. Ele não olha as circunstâncias. Ele não olha a sua capacidade física. Ele não olha a sua capacidade de poder trabalhar. Mas ele espera com paciência. E isso nos sofrimentos e na provação. Isso nós também podemos tirar esse exemplo quando se trata a respeito da vinda do Senhor. É uma influência na nossa vida. 5 e 8. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações. Não é fortalecer nossa mente, não é fortalecer para termos forças e com os braços fazemos coisas incríveis. Fortalecei os vossos corações. Sede vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações. E aonde é a fonte da força? Aonde podemos tirar ou captar ou buscar essa força? Na pessoa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus prometeu voltar para nos buscar. É aí a fonte da força. É onde pode ser fortalecidos os corações. Aonde ele pode trabalhar no nosso coração. E podemos ter, então, receber essa força, essa energia, esse encorajamento para a caminhada. Porque já a vinda do Senhor está próxima. Eu quero trabalhar um pouco também as instruções na sua ausência. Nós já olhamos para João, já nessa conferência, esse Evangelho de João. Nós temos então que, a partir do capítulo 13,
eles estão lá no cenáculo, eles estão naquele lugar, num lugar reservado. E ali, o Senhor Jesus começa a dar instruções, ele começa a prepará-los para o tempo da sua ausência. Esse tempo que ele não estar mais fisicamente com os seus. É claro que temos em toda a palavra de Deus instruções para esse tempo ao qual ele está no céu. Nós temos instruções em toda a palavra, mas eu quero focar nesses capítulos. Aonde então ele orienta, prepara os seus para o tempo que ele está ausente e que ele prometeu voltar. Nós temos João 13, creio que todos os irmãos já se ocuparam bastante com esse tema de João, Evangelho de João, capítulo 13. E nós temos que o Senhor Jesus, nos primeiros versículos, ele diz, principalmente no versículo 3 de João, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, versículo 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Ele sabia, o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Ele tinha pleno conhecimento disso. E se nós olharmos um pouquinho para nós, quando nos dado, concedido algum poder ou algo a mais, nós muitas vezes nos ensoberbecemos. Seja por entendimento, seja por tempo de caminhada, seja por aquilo que recebemos, nós às vezes vamos nos inchando, e isso é um grande problema. Mas agora o Senhor Jesus, ele sabe que o Pai deu todas as coisas na sua mão. E agora ele tem uma ação, uma atitude de um servo. Ele tem uma ação aqui que é para nossos joelhos se dobrarem, nossos corações se curvarem. E diz que levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E nós sabemos a ação que o Senhor Jesus teve, nós já sabemos também como Pedro agiu, com a ação de Pedro. Mas ele disse, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui cada um vai ter que ter uma bacia em casa. Será que nós vamos adquirir lá na loja uma bacia e deixarmos? É questão espiritual. Ele está trabalhando na questão espiritual, deixa o exemplo, enquanto na sua partida, durante a sua ausência, e esse espera ou aguarda, olhando para nós, da sua volta, nós tenhamos as mesmas atitudes que ele assim teve e que ele nos ensinou. Deixei o exemplo. Nós devemos também, nesse período da sua ausência física, porque ele está sempre conosco, termos essas ações de lavar os pés dos santos. Ter a temperatura certa, com a palavra. Ter a utilização correta, para que possamos também cumprir aquilo que ele nos deixou determinado, as instruções da sua ausência. Nós temos também que, um pouco mais adiante, que ele diz, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós temos aqui, talvez temos pessoas, tenham irmãos, irmãs, com dificuldades até mesmo de se expressar, de falar, ter eloquência, de pontuar algo, de anunciar ou falar com precisão alguma coisa, mas com uma simples e importante ação, pode dar um grande testemunho. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se fores amardes uns aos outros. Uma ação que eu não preciso
falar muito alto, eu não preciso ter grande eloquência, mas eu posso agir. E são instruções que ele nos deixa, umas das instruções que ele nos deixa nesse período que ele está no céu e pronto para voltar. Que nós tenhamos ações assim e que nessa expectativa da volta do Senhor Jesus, eu lembro, não, ele me deixou coisas a fazer. Ele é o meu Senhor. Ele é aquele que eu sirvo. Ele é aquele que me guia. Ele é aquele que me cuida. Ele é aquele que me orienta em tudo. Ele é o meu Senhor e Mestre, então eu devo segui-lo e ter essas atitudes e ações. Imitá-lo em todo o tempo. Nós temos aqui, a partir do capítulo 14, nós já fomos exortados que ele fala a respeito da sua volta, que virei outra vez. E ele está falando para os seus discípulos. Ele está orientando eles. Ele faz, o Senhor Jesus, no Evangelho de João, é interessante alguns pontos, porque ele tira eles daquele sistema todo judaico, do culto, tira eles para fora desse sistema instalado para eles terem o foco na sua pessoa. E ele tem esse trabalho, vai mostrando para todos, para que seja desvinculado daquela religião que se tornou, aonde até mesmo encontramos as expressões da Páscoa dos judeus. Ele tira eles do meio para que eles foquem na sua pessoa e dá então uma viva esperança, uma boa esperança com foco no céu. Tira eles do âmbito judaico da esperança de restabelecimento do reino. E como vamos ver isso aqui? Agora ele diz, para onde eu vou? Agora eles teriam um homem no céu. Eles esperavam um Messias na terra. Alguém que ia pelejar por eles. Alguém que viria para estabelecer e colocar as coisas em ordem. Mas agora ele tira essa da visão deles e diz: tem um homem no céu, vai ter um homem no céu. Eles queriam que a sua região, que as coisas à sua volta fosse restabelecida, reestruturada a sua terra. Mas agora ele conecta eles com uma morada eterna no céu. Isso nós podemos ver em várias passagens que nos fala, principalmente Lucas, onde os discípulos a caminho de Emaús, e nós esperávamos que ele fosse nos livrar. A esperança deles era ali, na horizontal, mas agora ele mostra a casa do Pai. E agora a terceira coisa, ele diz: virei outra vez. O que isso influencia na nossa vida? O que vai influenciar nessa expectativa da volta? Nós sabemos então que o Senhor Jesus está lá. Ele penetrou, ele entrou no céu. Ele tem um homem lá. E nós haveremos de ir ao seu encontro. Nós temos uma morada celestial. Ele prometeu voltar. E isso nos tira, ou deveria tirar, do âmbito terreno. Na expectativa segundo a terra, na mudança daqui. Ou atitudes que demonstram que parece que nós vamos viver eternamente aqui. Não quer dizer, amados irmãos, que nós não vamos trabalhar, que nós não temos compromissos, que não temos responsabilidades, que não temos objetivos, faculdade, formação. Não é isto. Mas quando todo esse pacote de coisas que são necessárias e Deus sabe, o Senhor sabe que precisamos, ela toma uma proporção tão grande na minha vida que eu acabo esquecendo a volta do Senhor Jesus e não vivo. Aí eu tenho que parar e pensar: qual é a minha prioridade? Qual é a ocupação que tem de fato a volta do Senhor Jesus, a vinda do nosso amado Senhor Jesus na minha vida? E eu sou chamado a fazer escolhas.
Nós temos já, foi comentado também, a jovem igreja em Tessalônica. E o destaque dela, eu coloquei aqui, entre tantos. Nós sabemos que Paulo entra lá, Atos 17, vai na sinagoga, prega, expõe as escrituras, faz essa transição, mostra do antigo e mostra agora o Senhor Jesus. Ele disse: esse Messias é Cristo. Aponta o Senhor Jesus. E nós sabemos que lá muitos se converteram, muitos também perseguiram ele, teve que sair, perseguiram ele. Mas essa nova igreja, essa nova assembleia, esses novos cristãos, eles se converteram. E foi um testemunho, todos ficavam sabendo, se espalhou. Tiveram ações externas que demonstrou que eles estavam esperando. E em vermelho, em destaque, nós temos servir e esperar. Converter-se a Deus para servir e esperar. Ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar os céus, o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eles tiveram essas ações, quando então anunciada a palavra, se converteram e eles viveram intensamente. Claro que depois nós vemos que tiveram alguns outros problemas, influências externas para roubar mente e coração e desencorajar nesse foco, nessa dedicação, esse empenho de esperar o Senhor Jesus. Vamos lá para o Apocalipse? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Nós temos aqui, os irmãos já perceberam que temos 3 vezes a palavra vem. E é interessante que isso ocorre após o Senhor Jesus revelar-se como a raiz, a origem de tudo. Geração de Davi, as promessas, descendência. Mas agora para nós, ele se apresenta a estrela da manhã, a esperança da igreja. Nós temos uma imagem de fundo que nos fala no momento quando ela aparece. E essa transição, quando então, pela parte da manhã, o mundo ainda está no sono e dormindo, mas nós esperamos a estrela da manhã. Como podemos ver a estrela da manhã? Como é que nós podemos ver ela? Se eu estou aqui olhando para baixo, não tem como eu enxergar. Se eu fico olhando com a cabeça baixa, eu não enxergo. Mas se eu ergo minha cabeça, ergo meus olhos, no tempo certo, na hora certa, eu vou vê-la. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? O nosso olhar tem que ser voltado para o Senhor Jesus. Ele está no céu. O nosso foco não é olhar para as coisas da terra. Embora vivemos aqui, o Senhor sabe que precisamos das coisas, mas nos faz elevar o nosso olhar para o Senhor Jesus e vivermos esta esperança. Aparece 3 vezes, a palavra vem. Após o Senhor Jesus ter se apresentado dessa forma, e nós sabemos que para Israel ele será o sol da justiça e trará cura nas suas asas. Mas para nós é a estrela da manhã. E aparece 3 vezes essa referência na palavra de Deus e não temos tempo para olhar. Uma delas estou citando aqui, outra já foi citada e outra aparece em Pedro, que nosso irmão já falou. E diante dessa apresentação do Senhor Jesus, nós temos o Espírito, a esposa diz: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha e tome de graça. Então nós temos diante desse quadro
diante da apresentação, diante do conhecimento do Senhor Jesus, diante da forma como Ele se apresenta para nós, Ele quer que conheçamos, nós temos que dizer, vem! Ora, vem, Senhor Jesus! E vivo dessa forma na minha vida. Minha mente e coração transformado na expectativa da volta do Senhor Jesus. E aqueles que não são salvos, aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador. Não falamos de uma mera, uma profissão. Ah, mas eu sigo aqui há tanto tempo, eu vou, Não! Você não vai encontrar, não vai saciar a sua sede no mundo. Jamais vai saciar a sua sede nas coisas do mundo e procurar em fontes que não têm água. Mas sim no Senhor Jesus. Venha. Tem sede? Venha. E ele, diante dessa manifestação que nós encontramos no final desse capítulo, o Senhor Jesus disse, certamente cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus. Que a nossa vida, de fato, seja transformada e tenha um impacto de tal forma no meu caminhar e no meu ser, onde eu vivo a expectativa da volta do Senhor Jesus. Muito obrigado.